Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje venho com um vídeo aqui para que vocês possam dar uso ao charme de vocês. Bem, para quem não sabe, o nome desse pacotinho, esse pacotinho de tecido em quadradinho, se chama charme. E a medida dele é de 5 polegadas. Sim? É um quadro de 5 polegadas. Porque às vezes a gente vê na loja, né, e fala assim, nossa, ai, que bonitinho. Né? E a gente não tem muita opção trabalhar com charme, porque já está cortado em quadros, e muitos fazem coxas de quadro. Né? Não tem opção de blocos. Né? Muitas não tem. Né? Ou a gente trabalha com ele na diagonal, né? E vai ficar, vamos dizer assim, fazemos triângulos na diagonal e vai ficar um quadro de 4,5 por 4,5, porque ele já é de 5. Né? Ok. Ou a gente une um ladinho do outro e faz uma coxa comum de quadrinhos mesmo, da época das nossas avós. Né? Então eu venho aqui hoje com uma proposta para vocês darem uso ao charme de vocês. Ou quando vocês verem por aí na loja, comprarem e também fazerem. Mas não é preciso comprar o charme para fazer este bloco. Né? Vocês podem também dar utilidade ao retalho de vocês ou comprar uma coleção, aí vai do gosto de cada quem. Simplesmente eu venho aqui dando uma opção para quem tem charme ou tem a intenção de comprar e não sabe o que fazer, né, com charme. Então aqui o bloco que vamos trabalhar, o bloco é esse aqui. Sim? E ele está feito com puro charme. Ele não está feito com retalhos em nenhuma coleção, mas vocês podem também fazer, ok? Então, para o nosso bloco, esse que está feito em charme, vamos necessitar 8 charmes, ok? 8 charmes. Vocês aí, escolhem aí, na preferência de vocês, ó, eu vou escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E como eu já não tenho mais opção de cor, eu vou repetir uma outra cor aqui. Vou botar no escuro, não. Vou botar um claro. Esse, 8, não? Então aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Vamos separar 4. 1, 2, 3, 4, não? Aqui. Separamos esses 4. E esses 4 charmes que temos aqui, vamos posicionar aqui um sobre o outro. Aí. E vamos cortar ele em 4 polegadas por 4 polegadas. Ok? Aqui, como eu já tenho 4 tecidos sobre tecido, eu vou ter que ter minha mão firme e segura, né, para cortar esses 4 tecidos. Então eu vou cortar ele de 4 polegadas por 4 polegadas. Os 4 primeiros que eu separei.
Aqui eu já cortei os meus 4. Vou posicioná-lo dessa forma. E vou costurar 1/4 de polegada. Esse, depois esse e depois unir esses. Ok? Aí com o auxílio ou de alfinete ou as agulhas de miçanga. Sim? Eu prefiro as agulhas de miçanga porque assim não deixa as minhas agulhas da máquina cega, né? Então eu vou dar uma pequena pausa, vou costurar esse quadro e já volto com vocês. Bem, eu já uni os meus 4 blocos, sim? Vou colocar ao lado, né? Ó, costurei, centrei bem minha costura, abri e dei uma leve passada. Coloco ao lado. Vou tomar os outros 4, né? Que eu separei. Ó, arrumo ele direitinho aqui, um sobre o outro. Aqui, arrumei. Tomo a minha placa giratória. Caso se vocês não têm placa giratória, vocês podem fazer o mesmo procedimento que eu fiz no princípio, né? Que aqui vocês viram que eu dei volta aqui, né? Mas com muito cuidado para que o tecido não mova. Sim? Eu coloco aqui na minha placa giratória, no caso eu não tenha. Coloco bem o meu tecido e vou cortar um quadro de 4 3/8. Sim? Repetindo, 4 3/8. Sim? Para quem tem dúvida ainda em polegadas, o 4 3/8 é antes do meio. Ok? Então, ó. Mão firme, porque estamos cortando 4 tecidos. E lembrando que estamos cortando um quadro de 4 3/8. Ok. Aqui eu já cortei o meu quadro de 4 3/8. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a minha diagonal desse quadro. Depois que eu encontrar a minha diagonal, com a mão firme, vou cortar nessa diagonal. E aqui eu já tenho os meus triângulos laterais. Ok? E aqui o que vamos fazer? Vamos misturar cores. Né? Vou botar esse bege com esse escuro. Eu vou botar esse com esse. Okay. Mas eu posso... Perdão. Mas eu posso estar jogando com as cores e brincando com as cores. Né? A intenção é que a gente dê uso ao nosso charme. Ok? Então agora, depois que eu selecionar minhas cores aqui, jogar com as cores, brincar com as cores, né? Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, se divertir com o nosso trabalho, né? Eu vou colocá-lo assim, ó, um sobre o outro, porque eu vou costurar os 4 em uma só sequência. Né? Eu venho aqui, tomo aqui ou alfinete ou agulha e vou colocar dessa forma.
3 agulhas ou 3 alfinetes. Um na ponta, outro na outra ponta, dessa forma. Sei? Todos nessa posição. Não vamos mudar a posição, porque vamos costurar aqui. Não vamos costurar aqui, ok? Deixa eu colocar em outro. Eu junto aqui, ó, minha pontinha. Junta outra pontinha. E vou também ao meio. Assim, dessa forma. E aqui eu vou costurar a 1/4 de polegada, ok? Eu vou costurar os meus triângulos dessa forma, a 1/4 de polegada, e já volto com vocês. Aqui eu já tenho meus triângulos já costurados. Agora, o que eu vou fazer? Não? Sabemos que aqui os nossos triângulos eles estão em ângulo 45. E agora com essa régua de ângulos, ok? Vamos procurar aqui o ângulo 45. Vou colocar aqui dessa forma para que vocês vejam bem. Eu procuro o meu ângulo 45. Se vocês percebem, aqui no 45 existe um triângulo, ok? E já vai retirar a minha imperfeição. Ó, coloco bem aqui e elimino isso da pontinha. Isso eu vou fazer nessa ponta. Sim? Aqui está o triângulo, eu vou fazer nessa ponta. Não vou fazer aqui, ok? Nesse ângulo. Coloco em 45. E corto. Tomo outro, ponho no ângulo 45 e corto. Tomo outro, coloco em 45 e retiro essa minha pontinha. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir os meus triângulos. Aqui eu já estou abrindo o meu último. E vou dar uma leve passada para que termine de deitar as costuras. E eu já volto com vocês. Eu já passei os meus triângulos. Sim? Agora o que eu vou fazer com esses triângulos? Antes de colocar no outro bloco que eu fiz no princípio. Bem, sabemos que as costuras em diagonais, a tendência dela é estirar, né? Porque como está em diagonal, se a gente não tiver um pouco de, vamos dizer assim, ou paciência para costurar em diagonais, ou
delicadeza, né? Vamos poder dizer assim, a costura não sai perfeita, né? Então aqui, eu agora vou passar uma dica para vocês, para que vocês possam fazer as costuras de vocês em diagonais perfeita, ok? Bem, aqui eu tenho essa régua, sim? Esse pedacinho, aqui que vocês verem, ó, se vocês verem aqui, ó, isso é 1/4 de polegada, ok? Mas para quem tem essa linha com pontilhado também é 1/4 de polegada, ok? Então o que vamos fazer? Vamos tomar aqui uma caneta, vamos colocar sobre a linha pontilhada, sim? Eu vendo o tecido aí na linha pontilhada, eu vou marcar aqui. Vou marcar todos os meus triângulos, ok? Aqui eu estou na linha, marco. E já estou terminando de marcar o último. Ok. Ponho meus triângulos ao lado e vou para o meu bloco que eu fiz no princípio. Posiciono aqui. E agora eu vou escolher lugares para colocar os meus triângulos. Deixa eu botar assim, dessa forma. Vamos ver assim. Ó, esse é igual a esse, eu não vou colocar aqui, né? E vou colocar aqui. Esse, vou colocar aqui. Esse, como é a mesma cor, não vou colocar aqui. E esse ficou perto desse, mas não tem nenhum problema, né? A intenção é a gente brincar com as cores, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar esse. Vou aqui, ó, centrar a minha costura, colocar aqui nossa agulha ou alfinete. Eu coloquei duas agulhas para que a costura não se mova, ok? Então agora o que eu vou fazer aqui também, ó, eu vou aqui ajeitar no triângulo, sim? E vou prendê-lo aqui também na ponta. Sim? Essa linha que trabalhamos agora, que marcamos, a gente não vai trabalhar com ela agora, ok? Mas a gente marca todos, porque a gente vai escolher posição de cores, né? Então eu prefiro já marcar em todos, porque senão eu posso ter que marcar outra vez. Mas essa linha que marcamos aqui 1/4, a gente não vai esquentar a cabeça com ela agora, ok? Então eu viro meu trabalho, esse é o daqui, né? Eu coloco aqui, centro a minha costura, sim? Coloquei dois para não correr a costura, que eu quero que fique bem centradinho. Ajeito aqui bem o meu triângulo,
Ó. Ponho o meu dedo e vou fixá-lo com uma agulha. Ok? Faço a mesma coisa do outro lado. Sim? Agora, como vamos costurar isso? Vamos costurar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Depois, abrimos a nossa costura e damos uma leve passada. E eu já volto com vocês. Eu já costurei os meus triângulos, né? Ó, abri minha costura. Agora o que eu vou fazer? Se vocês reparam, aqui ficou uma sobra, né? Que é uma rebarba, né? Tomamos a nossa régua, alinhamos sobre essa linha do tecido, ó, e vamos retirar essa imperfeição. Alinho aqui sobre a margem do tecido do bloco que eu fiz e retiro essa imperfeição. Ok? Então agora eu vou buscar aqui a posição que estava. Não, isso ficou igual. Não. Deixa eu botar ele para cá. Assim, né? Ok. Então agora vamos usar a nossa linha que marcamos de 1/4 de polegada. Sim? Aqui vamos fazer o mesmo procedimento. Encontrar centro de costura. E agora aqui, onde nós marcamos, se vocês percebem, fica bem certinho com a margem do bloco aqui, né? Então, para que isso não corra na hora que estiver costurando, vamos colocar assim, dessa forma. Okay? E vamos aqui colocar um alfinete ou agulha, não? Porque como o tecido está cortado na diagonal, a tendência é estirar e ficar assim, né? Então vou do outro lado, encontro aqui, ó. Sim? E coloco aqui a minha agulha. Assim, dessa forma. Ok? E também vou fazer do outro lado também a mesma coisa. Vou centrar a minha costura. Colocar aqui ou alfinete ou agulha. Eu estou colocando duas agulhas para que a minha costura não saia do lugar. Mas quando é alfinete, eu não aconselho usar 2, hein? Porque costuma atropelar o alfinete, né? Vou aqui novamente, ó, no ângulo aqui que eu marquei 1/4 e coloco a minha agulha. Vou novamente aqui. Se costuramos assim, coisas que estão cortadas em diagonais, os nossos blocos saem perfeito, sim? Como está em diagonal, isso que vocês veem aqui no vídeo, isso não tem como
mudá-lo. Assim vai ficar o bloco. Não se espante. O bloco só não pode ficar muito, vamos dizer assim, já sem forma, né? Vamos dizer assim, todo torto, né? Mas depois eu explico para vocês um truque para que o bloco fique centrado, ok? Então vamos costurar aqui de fora, não, perdão, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E o nosso bloco já vai estar finalizado e eu já volto aqui com vocês, ok? Bem, aqui eu já costurei os meus triângulos. Antes de eu abrir minha costura, sim, e dar uma leve passada, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco aqui assim, alinho a minha régua, sim, aqui, ó. Alinhei a minha régua no tecido e vou retirar essa imperfeição. Sim. Alinho aqui minha régua e retiro essa imperfeição. Alinho a régua no meu tecido e retiro a imperfeição. E agora sim eu abro minha costura em ambos lados. Já abri a minha costura e vou ao ferro e dou uma leve passada. Lembrando, não estamos passando jeans, sim? Estamos passando algodão. E outro detalhe, o tecido está cortado em diagonal. Se passamos com muita vontade, o tecido vai se esgarçar mais, ok? E eu já volto com vocês com o meu bloquinho já passado. Bem, eu já tenho o meu bloquinho finalizado, né? Ó, as costuras abertas, costura com costura, não me escapou nenhuma. Usei a minha régua de ângulo para que fique perfeito, minhas pontinhas, sim? Então, como eu tinha falado, se vocês percebem as coisas que a gente corta em diagonais e costura em diagonais, a tendência é ficar assim, né? Agora, esse projeto feito com esse bloco, ele usa um entremeio e um quadrinho. Como vocês estão vendo aqui no tapete, vamos dar aqui um exemplo. É um quadrinho assim e um entremeio, ok? Total de blocos para este quilt são 20 blocos desse. Caso vocês forem fazer com charme, vocês têm que comprar 4 pacotinhos de charme. Ou se caso vocês querem fazer com reaproveitar o retalho de vocês, sabem que são 20 blocos desse. Agora eu vou passar a medida do entremeio e do bloquinho daqui. Bem, começando pelo bloquinho daqui, são quadros de 1/3, ok? Quadros de 1/3. O nosso retângulo do entremeio é um retângulo de 10,5 por 1/3. A finalização do nosso bloco é de 10,5, ok? Então agora, como eu tinha dito a vocês, como isso está assim, e muitas pessoas têm o costume de pegar a costura aqui, nessa ponta, e fazer assim, ó, não? Isso está errado. Por quê? O tecido cede, sim? Tanto como cede, também caminha. Aí vamos dizer assim, mas se eu fiz um negócio certo, por que está me sobrando esse pedaço de tecido aqui, né? Muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Se vocês cortaram exato o projeto
e seguindo aqui o passo e com as dicas que eu estou dando, o projeto vai sair perfeito, ok? Então, vamos dizer assim, eu tenho meu entremeio aqui, de 10,5 por 1 3 quartos. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou encontrar o meu centro e vou encontrar o centro também daqui do meu retângulo. Vou fixá-lo aqui, fixar o centro e fixá-lo aqui. E vou costurar ao contrário, de fora para dentro, sim? Não de dentro para fora, sim? E também a costura assim, de fora para dentro ou de fora para dentro ou de dentro para fora, também se faz nas bordas, sim? Porque muitas pessoas também têm o costume de cortar as bordas e também costurar assim, ó. Sim? E quando chega aqui na ponta, sobrou quase, vamos botar assim, 3, 4 centímetros, né, de tecido. E a pessoa fica assim, ai, por que me sobrou tecido? Se eu cortei bem, né? Cortei bem a medida que está pedindo. Não. Caso assim, cortou bem. O que acontece? Que não centrou o seu trabalho. O tecido, quando a gente trabalha com o tecido, se não corta na linha do tecido, e vamos dizer assim, porque eu vejo por aí que muitas pessoas, vamos dizer assim, ó, pega o tecido vem da loja assim dobrado, né? O tecido vem assim da loja dobrado, dá uma leve passada e agarra a régua e isso está errado, ok? Por quê? O tecido vindo da fábrica, ele foi passado, ele traz uma linha, sim? Que é a linha da dobra da passada que vem desde a fábrica, ok? Eu aconselho, se puder, molhe essa linha e passa o tecido. Tenta retirar ao máximo essa linha, ok? Vamos tomar o nosso tecido, arrumamos bem. Depois aqui, que eu arrumei o meu tecido, já está na linha de corte do tecido, sim? A linha de corte que eu digo é a linha que o tecido se estica, ok? E aqui no nosso tapete, por isso que existem essas linhas, ok? Aqui no nosso tapete, existem essas linhas. Eu vou tomar o meu tecido e vou ao máximo procurar alinhar aqui, ok? Coloco a minha régua e agora sim eu corto o que é necessário para mim trabalhar. E o bloco de vocês ou o trabalho que vocês fizerem não vai ter imperfeições. Vai sair perfeito. Ok? Essas são as dicas que eu passo para vocês aí. E caso vocês queiram seguir com esse projeto, eu vou estar botando aí embaixo o link para que vocês possam abaixar o que vocês vão necessitar para seguir com o projeto, né? E dar uso aí ao Charme, porque muitas pessoas não conhecem o Charme, ou dar uso aos retalhos de vocês, ou vocês, caso comprem uma coleção e façam o quilt de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom?